Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no nosso curso Direito e Sociedade. Esta é a aula número 8 e nós estamos sendo assistidos não somente no Brasil, mas também na Colômbia, na Argentina, no Chile, no Uruguai. E eu quero agradecer a vocês que se inscreveram, tanto do Brasil como desses países da América Latina. É muito importante porque nós temos uma proximidade muito grande do direito constitucional brasileiro com o direito constitucional dos países da América Latina, notadamente Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai. Nós temos uma irmandade oriundo da Península Ibérica, da Espanha e Portugal, que juntas descobriram praticamente as Américas, né? Então, a América Latina tem a ver com esse papel fundamental de Portugal e de Espanha, que colonizou notadamente a América Central, a América do Sul, né? E daí a gente ter algumas afinidades, embora respeitamos e temos, e é importante que a gente tenha mesmo, né, as nossas características culturais, tradicionais, esse elemento cultural tão importante que nos define como nação, como povo de um determinado território. Né? Então, meu abraço a todos. E hoje nós vamos tratar de um tema fundamental, dando sequência a esse curso de Direito de Sociedade, que é um curso inteiramente gratuito e aberto a todas as pessoas, não somente aqueles que militam no direito, mas aos interessados. Eu sei de educadores, de historiadores, sociólogos que estão acompanhando o nosso curso, né, com muito interesse. E hoje nós vamos falar sobre exatamente a concretização dos direitos fundamentais. Concretização dos direitos fundamentais é um tema, eu diria, fundamental, portanto, para que a gente possa entender de ordem prática, né, como que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos enfrentar essa situação de tornar real, concreto, tudo aquilo que está na ordem constitucional. Eu digo sempre que nós estamos em busca, quase todas as vezes, em busca de uma concretização efetiva. Quase todo mundo reclama, não é, que o direito que está na Constituição, às vezes, não está na realidade. E é fato. A teoria constitucional, inclusive, define que a Constituição, existe a Constituição formal, essa Constituição que a gente conhece, que está escrita, que nasce muitas vezes, e nos estados democráticos, nascem de uma Assembleia Constituinte, né? Uma Assembleia eleita com essa finalidade de escrever a Constituição. No Brasil, isso ocorreu em 1988, eleita em 1987 para, em 1988, escrever a Constituição do Brasil. Né? Foi muito importante essa escolha desse parlamento com essa finalidade. Embora no Brasil, esse mesmo parlamento depois passou a ser o parlamento ordinário, o parlamento normal, Senado e Câmara. Em outros países aconteceu de forma diferente. Aconteceu da Assembleia Nacional Constituinte se reunir tão somente para escrever a Constituição. E depois era dissolvida e nova eleição era feita para que fossem eleitos os legisladores
ordinários, os deputados e os senadores. Mas essa é uma fórmula que pode ser modificada, isso não há um padrão necessariamente, e dizer se é melhor assim, se é melhor assado, uma coisa muito de adivinhação, né? De folclore, porque se a gente pensar que a Constituição norte-americana foram escritos por 12 representantes daquelas comunidades que se reuniram, e, na verdade, não teve uma assembleia muito grande, não foi essa coisa muito grande, e deu uma Constituição aos Estados Unidos, que vem atendendo com todas as suas emendas e as suas interpretações pela Suprema Corte norte-americana, atendendo à sociedade dos Estados Unidos. E, assim, a Argentina passou por esse processo de democratização com uma nova Constituição. O Chile teve o processo de democratização e agora é que vai ser convocada uma constituinte para alterar a Constituição do Chile, mas houve o processo de democratização, é bom que se frise. Também nós tivemos em outros países, o Uruguai tem uma Constituição também democrática e fruto dessa luta pela democracia e pela Declaração dos Direitos Fundamentais. E hoje eu vou falar mais detalhadamente sobre a questão dos direitos fundamentais sob a ótica da concretização. Quem é que concretiza os direitos fundamentais? Já sabemos que eles estão declarados nas constituições dos países democráticos, normalmente. Também estão presentes nas declarações de direitos internacionais e que muitos países são signatários, assinaram a carta com essas declarações, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Carta da ONU de 1948, e outros tratados internacionais, como na nossa região, na América Latina, o Pacto de San José da Costa Rica, que também trata de direitos fundamentais e que os países latino-americanos são signatários e que se incorporam essas declarações nas constituições como se fosse direito nacional, não é? Quando se trata de direitos fundamentais. É muito importante a gente compreender esse mecanismo, não é? Então, o direito internacional ingressa porque, assim, a Constituição de cada país diz que quando o país é signatário, ou seja, assina um tratado internacional de direitos fundamentais, de direitos humanos, ele automaticamente, como é o caso do Brasil, ingressa na chamada ordem jurídica constitucional e passa a ser como se fosse uma emenda à Constituição e passa a valer também como norma jurídica constitucional, portanto, com toda a força normativa que tem e deve ter os direitos fundamentais na ordem constitucional e, portanto, devem ser concretizados. Nós sabemos que o Estado democrático, como nós conhecemos, é o poder do Estado. O Estado é um só, mas, através daquela visão clássica da tripartição dos poderes, de Montesquieu, a gente sabe muito bem que tem uma parte do Estado representado por um órgão executivo, que na maioria dos países que são presidencialistas é exercido pelo presidente da República. Em alguns países que são parlamentaristas, o executivo aí é dividido entre o presidente da República e um primeiro-ministro, mas os dois são do poder executivo e têm uma função específica e detalhada na Constituição, tem que estar na Constituição. No caso brasileiro, não. No caso brasileiro, nós optamos pelo presidencialismo puro, então nós temos o presidente da República eleito
diretamente pelo povo brasileiro, pelo eleitor brasileiro, e ele exerce durante determinado período seu mandato de presidente da República e responsável, portanto, pela execução e pelo cumprimento das leis e das decisões judiciais do Poder Judiciário. Nós temos o Poder Legislativo que é fundamental nos Estados democráticos de direito. Nós não podemos imaginar um Estado democrático de direito sem um Poder Legislativo. O Poder Legislativo é essencial numa democracia, porque o povo elege os seus representantes para o Poder Legislativo com a função exatamente de fazer as leis de acordo com a Constituição e, portanto, de acordo com os interesses dos seus eleitores, mas esses interesses e essas leis têm que estar de acordo com a Constituição. Os legisladores, portanto, eles não criam ou não executam políticas públicas. É por isso que eu fico até assustado quando eu vejo um candidato a deputado ou a senador prometendo que vai fazer obra pública, que vai fazer isso, porque isso é impossível. O papel do legislador é fazer leis e também fiscalizar a execução dessas leis pelos executivos, pela administração pública, não é? Então, o papel é bem diferente. Isso mostra que, às vezes, os candidatos ao Congresso Nacional e também nos estados, às assembleias estaduais e até nas câmaras de vereadores, não têm noção do papel deles. Precisam ler a Constituição. A Constituição é muito clara sobre o que faz o senador, o deputado federal, os deputados estaduais ou distritais, no caso do Distrito Federal, e dos vereadores, das câmaras de vereadores de mais de 5.500 municípios, no caso brasileiro. Não é? Então, é muito engraçado que é preciso que a gente compreenda que o papel do legislador é importante. Ele não faz a obra física, mas ele contribui para um edifício muito mais importante, que é o edifício normativo, é o edifício jurídico, é aquele que vai dar suporte para o executivo e aquele que vai dar os elementos para que o poder judiciário possa também ter uma orientação normativa. Obviamente que esse trabalho do legislativo é importante também na concretização dos direitos fundamentais, como eu vou demonstrar ainda nesta aula. E temos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que não é um poder eleito, e aí muita gente até questiona, e eu já ouvi muitas discussões, que democracia é essa? Porque os deputados, senadores são eleitos, o presidente da República é eleito, mas os membros do Poder Judiciário, notadamente os ministros do Supremo, os ministros dos tribunais superiores, nem os juízes, não é? São eleitos, eles são concursados, na maioria das vezes, em outras vezes são indicados, como é o caso do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal e se investem na função de ministro da Suprema Corte, que é a última instância e é a Corte Constitucional, no caso do Brasil. A forma, não, por si só, não tira o aspecto da democracia do ponto de vista institucional. Por quê? Porque quem criou essa forma foi a Constituição. E quem escreveu a Constituição foram os representantes do povo. Então, em última análise, a escolha dessa forma democraticamente foi do Congresso Constituinte, que disse que a forma seria essa. Isso seguindo uma tradição
das constituições brasileiras, e até porque eu entendo que no Brasil e na América Latina, de um modo geral, diferentemente de outros países, não tem como se imaginar uma partidarização ou uma eleição de juízes. Isso seria uma tragédia latino-americana, não é? Porque nós teríamos, talvez, carregados para o Poder Judiciário todos os vícios que as nossas frágeis democracias da América Latina têm, como compra de votos, como corrupção eleitoral, etc, etc. Isso não seria muito bom para um órgão tão importante, para uma parte do poder tão importante do Estado, que é o poder de julgar, entregue a pessoas que estariam nessas condições. É claro que nós podemos sempre aperfeiçoar, e a tendência no mundo contemporâneo é aperfeiçoarmos as instituições e sempre caminhando para aumentar a democratização das decisões e a democratização da própria experiência da sociedade, né, que nós estamos vivendo. Obviamente que eu digo que a qualidade da democracia em qualquer Estado dependerá muito da educação do povo. Não a educação formal, não é a educação de ter entrado numa faculdade, se formado, não. Porque muita gente entra na faculdade, sai da faculdade e não tem a mínima noção do que seja o Estado, do que seja a democracia, do que seja essa realidade que a gente está inserido, mas a gente não conhece. E, às vezes, a gente critica sem conhecer, fala sem saber e, infelizmente, não está falando a coisa como deveria ser falada, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção, e nesse curso eu tenho praticamente uma obrigação de explicar para aqueles não iniciados no direito de como funciona o Estado constitucional, o Estado democrático de direito, no caso do Brasil e da nossa Constituição de 1988. É importantíssimo que a gente compreenda esses mecanismos, não é? Todas essas discussões que foram travadas ao longo da Assembleia Nacional Constituinte. Pois muito bem. E como concretizar? Eu tenho aqui a nossa Constituição de 88 e eu gosto muito de tratar a partir do preâmbulo da nossa Constituição. O preâmbulo da Constituição é como se fosse um prefácio da nossa Constituição. Embora não tenha uma norma, eu diria, com aquela visão que a gente conhece, né, de norma-regra, mas uma norma dispositiva fundamental que é preciso compreender. Então, na Constituição Brasileira de 1988, o preâmbulo diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. E aí promulgamos a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, veja que coisa belíssima esse preâmbulo para a gente compreender. Então, quando alguém diz, não elegem um juiz e isso não é democrático, isso é uma mentira, é uma fake news, ou news, né? Fake news, como dizem os americanos. Na verdade, é uma falácia, porque vocês viram que no preâmbulo da nossa Constituição de 1988 são os representantes do povo que diz que essa Constituição,
que diz como se organiza o Estado democrático, funciona. Então, dessa forma, não há que se falar em falta de democracia num poder do Estado que escolheu apenas uma forma diferente de preencher os seus cargos. E é importante, e eu digo para vocês mais, é importante que a gente preserve essa forma dos juízes através do concurso e também a forma que permite uma democratização, como é o caso das escolhas dos ministros dos tribunais superiores, de forma a contemplar uma possibilidade da participação dos demais poderes na construção desses tribunais. Obviamente que uma crítica que se faz, e na minha dissertação de mestrado eu trabalhei isso quando tratei dos direitos fundamentais, dizendo que a nossa Suprema Corte, nosso Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Suprema Corte, ela deveria ter um caráter específico. Eu defendo, na minha dissertação de mestrado, que o Supremo Tribunal Federal deveria ser uma corte constitucional. Não deveria ser uma corte para estar julgando nem crimes, nem recursos de processos, seja de qualquer natureza, tributário, civil, não importa. O papel do Supremo Tribunal Federal é tão importante, é tão relevante, que deveria se preocupar apenas e tão somente com relação ao controle concentrado da constitucionalidade das normas e dos atos, quer dizer, das leis e dos atos administrativos. Então, através das ações declaratórias de inconstitucionalidade ou das ações declaratórias de constitucionalidade e outras ações típicas do controle concentrado de constitucionalidade, cuja competência na Constituição é do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo não estaria aí para julgar ninguém, deputado, senador, não sei quem, tal. Não seria esse o papel. Nem seria também estar sobrecarregado, como está hoje o nosso Supremo. O nosso Supremo, cada juiz do Supremo, são 11, e cada um tem mais de 10.000 processos nos seus gabinetes para decidir em sede de recursos. Isso é um absurdo. Quando a gente compara o Supremo Tribunal Federal brasileiro com a Suprema Corte norte-americana, a gente dá vontade de sair correndo. Por quê? A Suprema Corte americana tem, por ano, não mais do que 20, 30 casos para ser apreciado pela Suprema Corte norte-americana. E no Brasil, isso é por hora, por minuto. A cada segundo entra no sistema do Supremo Tribunal Federal um pedido, uma reclamação constitucional, um habeas corpus, um mandado de segurança. Isso é um absurdo. Isso não é bom, porque o Supremo termina ficando sobrecarregado e, quando se está sobrecarregado, o risco de harmonizar, inclusive a questão do direito constitucional, e a sua harmonia é fundamental para, inclusive, a concretização dos direitos fundamentais. Mas não é somente tendo boas normas constitucionais, como nós temos normalmente nas constituições dos Estados democráticos, onde estão garantidas, em tese, as liberdades, de um modo geral, as liberdades individuais, as liberdades públicas, não é? O direito de igualdade, também o direito a determinados bens, como a cultura, a comunicação, a educação, a saúde, etc.,
Mas quando a gente vai para a realidade, e aí, lembrando Lassalle, Ferdinand Lassalle, que dizia que a Constituição é uma folha de papel em branco, né? Mas aí a gente tem que reconhecer que há uma força normativa da Constituição, e essa força normativa ela exige uma concretização. Lassalle, lá no começo, via a Constituição real diferente da Constituição normativa. Hoje nós estamos caminhando para reconhecer, mesmo existindo uma Constituição normativa e uma Constituição real, que é aquela do dia a dia, é aquela que o cidadão, quando procura um hospital, não encontra a devida assistência, e aí há um choque entre o direito declarado na Constituição normativa e a Constituição real da vida real, porque lá o Estado falhou a não lhe oferecer aquilo que deveria garantir. Do mesmo jeito, em outras áreas, na educação, na cultura, não é? No lazer, em todos os campos em que o Estado deveria propiciar essa condição, né? Na própria igualdade, no desenvolvimento econômico, que é uma coisa tão importante, né? E a gente vê que, principalmente na América Latina, é muito claro isso, a gente vê uma desigualdade econômica e em termos de desenvolvimento, não somente entre os indivíduos, mas também entre as regiões. Então, em alguns países, determinadas regiões são muito mais pobres e outras mais desenvolvidas, e o Estado não faz nada para equilibrar, às vezes, essas regiões, o desenvolvimento econômico dessas regiões, para haver um equilíbrio, para que a sociedade seja mais justa, para que a sociedade seja mais harmônica. Né? Então, aí nós partimos para dizermos: olha, então, se a Constituição normativa já garante esses direitos fundamentais, todos esses que nós falamos, inclusive o direito à democracia, não é? Nós falamos na última aula, na aula anterior, sobre a questão do direito à felicidade, direito à busca da felicidade, que não é entregar uma felicidade como se fosse um pacote fechado, fosse um bem corpóreo, não é? Tangível. Não. A felicidade como algo que precisa da concretização daqueles direitos fundamentais mais básicos, como o direito à moradia, como o direito à saúde, como o direito à educação, como o direito à segurança. Não é? Então, todos esses direitos eles têm que ser concretizados e quem pode prestar esses direitos é o Estado. Mas alguém pode dizer, mas o Estado não pode fazer tudo. Ele não pode fazer tudo, mas ele tem os meios para isso. E por que tem os meios? Quem é que arrecada os tributos da sociedade? Não sou eu. Quem arrecada os tributos da sociedade e de toda a sociedade. Não existe ninguém numa sociedade que não pague tributo. E alguém vai dizer, mas aquele que não trabalha paga tributo? Paga tributo. Sabe quando? Até quando ele recebe alguma coisa de alguém, até uma ajuda, e ele vai comprar alimentos, ele está pagando tributo. Aquele pedinte que você viu na rua pedindo uma ajuda, quando ele vai tomar um café com pão, ele paga tributo para o Estado. Então, a sociedade toda paga. Paga até aqueles que não deveriam pagar. O trabalhador, por exemplo, aquele paga, e alguém pode dizer, mas ele está isento do imposto de renda. Ele está isento do imposto de renda, mas ele não está isento do ICMS, do pão, da manteiga, do café, do leite, do feijão, do arroz. Não está. Então, todos nós pagamos tributos. Todos nós contribuímos para que esse Estado nos dê em troca aquilo que ele promete
na Constituição. E, na prática, não cumpre. Não cumpre por várias razões. Não cumpre porque há uma carência muito maior do que a capacidade do Estado, é verdade. E o que o Estado está fazendo para isso? Então, eu percebo que a concretização dos direitos fundamentais mais básicos pelo Estado depende daquilo que nós conhecemos como políticas públicas. Política pública da educação, política pública de saúde, política pública de emprego, política pública. E políticas públicas não é politicagem. É bom deixar isso claro. Politicagem é outra coisa. A política pública é um direcionamento, onde vem um planejamento e uma execução pelo Estado, pelo Poder Executivo, para atender essas necessidades. Eu dou um exemplo. Uma política pública seria zerar o analfabetismo do país. E aí haveria um planejamento para que todas as crianças pudessem acessar a escola e pudessem ser alfabetizadas na idade ideal, na idade correta. Não é? O acesso à escola é um direito fundamental, o acesso à educação, ao ensino básico, é dever do Estado, que não pode passar para ninguém. O Estado tem que dar isso. Mas quantas crianças ainda estão fora da escola do ensino básico? E também seria importante que o Estado, para atender essa política de educação, de acabar com o analfabetismo, seria cuidar dos adultos analfabetos. Há muito tempo atrás, para alguns jovens, é muito tempo, nem lembro mais, né? Em pleno período da ditadura militar, existia o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Era uma política pública, era o famoso Mobral, que certamente tinha outra... às vezes, era mal utilizada a política pública, era utilizada porque o analfabeto não podia votar e os políticos nos municípios usavam o Mobral, e eu sei bem disso, eu vi isso. Os políticos matriculavam as pessoas que não sabiam assinar o nome para que pudessem apenas, pelo menos, assinar o nome para votar nele. Essa era uma política pública importante, mas muito mal executada e mal conduzida ou desvirtuada por alguns executores. Em algumas regiões foi muito útil, acabou com muita gente saiu do Mobral e foi fazer aquilo que não tem mais hoje. Hoje tem o ensino supletivo. Naquele tempo tinha o artigo 99, que era uma forma de alguém suprir o atraso da escola e aí conseguir. Eu lembro que eu tive colegas, inclusive na faculdade de Direito, que vieram desse caminho. Quer dizer, o homem, a pessoa humana, quando tem interesse, consegue superar. Mas o Estado tem que dar a sua contribuição de políticas públicas. Então, eu tive colegas que foram alfabetizados já adultos, depois fizeram o artigo 99, tem o chamado madureza ginasial, e depois conseguiam ter a certificação para fazer o vestibular e entrar numa universidade. Naquela época, a maioria das universidades públicas, poucas vagas. Então, alguém que saiu nesse caminho do Mobral até chegar ao Madureza e depois do artigo 99, aquela coisa toda, e conseguir entrar passar no vestibular de uma universidade pública, é sinal de que aquela política pública bem conduzida, bem orientada, e não fazendo da política pública uma politicagem, é eficiente. Então, isso serve para a saúde, isso serve para a educação, isso serve para o emprego, isso serve para todos os direitos fundamentais básicos. Então, a concretização pelo Estado
pelo Poder Executivo, através de políticas públicas, é o caminho para a realização daquilo que está na norma constitucional. Então, esse é um caminho. Qual é o outro caminho? Se discute muito porque, às vezes, tem algumas normas que estão na Constituição e os direitos fundamentais, a Constituição diz que não depende de nenhuma norma para poder você usufruir esses direitos, mas na prática não é bem assim. Na prática, às vezes, depende de orçamento, às vezes depende de uma norma regulamentadora, e aí nós temos a necessidade de que o Poder Legislativo faça a sua parte. Né? Faça a sua parte. Como? Ficando atento para propor as leis que complementam, que regulamentam, que tornam efetivas e concretas a vontade da Constituição com relação aos direitos fundamentais. Eu dou um exemplo aqui que está na nossa Constituição de 88, que é com relação aos direitos sociais, o direito à greve. O direito à greve está garantido a todos, mas, no entanto, somente aos trabalhadores privados. Os trabalhadores públicos, até hoje, passados 32 anos, mais de 3 décadas, o Congresso brasileiro, até hoje, não se dignou a votar uma lei de greve para o serviço público. Mas está na Constituição, e ele deveria fazer isso. E não fez. Essa omissão legislativa levou o quê? Levou ao Supremo Tribunal a reconhecer, numa ação de controle de constitucionalidade, que enquanto o Congresso for omisso, ou seja, o Congresso não legislar, que é o papel dele, se aplica aos servidores públicos a lei dos trabalhadores do setor privado. Então, vejam que a concretização dos direitos fundamentais passa pelo Executivo, pelas políticas públicas e pela boa gestão para garantir gestão em sentido geral, mas, notadamente, uma gestão eficiente, uma gestão fiscal, uma gestão financeira capaz de prover os meios econômicos para as políticas públicas. E cabe ao Poder Legislativo, para dar concretude aos chamados direitos fundamentais, cabe ao Poder Legislativo exatamente fazer o seu papel. Não é fazer nada além do papel do Congresso ou do Parlamento, que é legislar. Então, não se pede nada mais, nada menos que o Congresso cumpra o papel constitucional que lhe cabe e que está expresso na Constituição de 88, de maneira clara, que ele deve realizar o seu trabalho de elaborar e aprovar leis. Esse é o trabalho do Congresso, é o trabalho do Poder Legislativo. E ele é importante, muito importante, né? Além de fiscalizar o Executivo, o cumprimento das próprias normas emanadas do Poder Legislativo. Mais do que isso, fazer uma boa lei, uma lei dentro da realidade, uma lei que não seja fruto apenas do momento para dar votos populista, não. Uma lei que atenda e respeite a Constituição, principalmente no sentido de dar concretude aos direitos fundamentais. É tão importante o papel do Poder Legislativo que, quando existe essa omissão, nós temos um problema muito sério, um problema grave, porque o cidadão e a sociedade fica sem ter
como exigir do Poder Executivo ou até exigir judicialmente o cumprimento daquela prestação que deveria estar garantida pelo trabalho do legislador. E aí nasce uma coisa que incomoda muito os políticos, os parlamentares e até o executivo, que é o papel do judiciário. O judiciário, é certo, ele só age quando provocado. O judiciário não tem o poder de se reunir e decidir, agora vai ser assim, agora vai ser assado. Quem faz isso é o Poder Legislativo, obedecendo, claro, os trâmites que estão na Constituição, as formalidades que estão lá. Quem faz isso é o Executivo, reúne os seus ministros, os seus auxiliares, né? E diz, olha, eu quero que seja feito dessa forma, e vamos fazer um planejamento. É dessa forma que eles administram. A administração da justiça é diferente. A administração da justiça tem que ser provocada. A ação do Poder Judiciário sempre será provocada por um terceiro. Até porque o juiz é uma pessoa que não pode estar envolvida naquele interesse, senão ele perde a imparcialidade e ele não pode julgar. Por isso que um terceiro, que são as partes, não é? As partes podem provocar, e as partes aqui são tanto as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, as instituições com personalidade jurídica, podem provocar o judiciário, e o judiciário não pode se negar e se omitir de decidir. E quando o Poder Judiciário decide, aí surge aquela discussão. É o ativismo do judiciário, é o judicialismo. Eu já ouvi até expressões que dizem assim, a ditadura do judiciário. As pessoas que dizem isso precisariam estudar um pouco mais, para não falar bobagem, né? O judiciário não tem uma ditadura, ao contrário, talvez seja o órgão mais fluido que existe no Estado brasileiro. Até porque é só observar. Nós temos centenas de jovens que ingressam por concurso na magistratura, hoje quase de todas as classes, não é? De todas as cores, de todos os gêneros. Eu digo que eu sou um exemplo. Eu sou vindo de uma família pobre, né? Sou negro e ingressei na magistratura por concurso público há 31 anos atrás. E era difícil, porque naquela época o número de negros e gente pobre chegar à magistratura era mais difícil, porque somente os mais preparados, aqueles que tiveram acesso a uma boa educação, poderiam concorrer com sucesso àquelas vagas. E hoje a gente vê que muitos jovens que se preparam muito, e daí fica cada vez mais difícil ingressar na magistratura, porque há uma disputa muito grande, mas vem de todos os lugares, de todas as origens. Eu tenho colegas de origem indígena, no Mato Grosso, por exemplo, na Amazônia. Eu tenho colegas do sertão, né, que trabalharam na roça e depois foram estudaram direito e hoje são magistrados. Então, é para mostrar à sociedade que o direito, né, o direito muitas vezes as pessoas não entendem, mas é feito disso, dessa realidade. Então, já foi um tempo que os juízes eram apenas a elite das sociedades. Se eu for lá para o tempo mais remoto, né, for lá para o Egito antigo, os juízes eram quase
próximo dos sacerdotes, eram sacerdotes, juízes e o faraó, né? Geralmente, se você voltar para a Judéia do tempo de Jesus, os juízes eram também aqueles que estavam ao lado dos sacerdotes, praticamente uma categoria que estava acima de toda a sociedade. Por isso, quando nós evoluímos, depois da Revolução Francesa para cá, eu digo quanto nós evoluímos. Eu tenho a felicidade de ter hoje colegas juízes que foram meus alunos, que trabalharam comigo como serventuário da justiça, hoje são meus colegas. E isso acontece no Brasil todo, com outros colegas que são professores, para mostrar para vocês que o Poder Judiciário, portanto, é fluido. Não é aquilo que se pensa nesse ativismo. Só que o Poder Judiciário não pode deixar de decidir. E quando há omissão legislativa, cabe ao Poder Judiciário dar uma solução, e a solução tem que ser de acordo com a Constituição. E é a Constituição que diz, isso não é invenção do juiz, que aqueles direitos fundamentais que estão no artigo 5º da Constituição, no artigo 6º da Constituição, no artigo 7º da Constituição, esses direitos são tão importantes que eles têm a sua eficácia imediata e plena. E quando não há essa regulamentação, o judiciário vai ter que enfrentar essa discussão e dizer que vai valer. Foi assim que aconteceu pelo Supremo Tribunal Federal a decisão que disse que, enquanto o Congresso Nacional Brasileiro não fizesse a lei de greve para o serviço público, valeria a lei de greve do setor privado. Isso é só para mostrar a vocês uma parte. Não é? Mas tem vários e vários outros exemplos que o judiciário teve que decidir porque o Congresso se omitiu, o Congresso não legislou. E isso é um fato, não só no Brasil, mas é um fato na Argentina, é um fato na Colômbia, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, no Peru, no mundo inteiro, até na Europa. Daí a importância das chamadas cortes constitucionais, para poder dar efetividade e concretude aos chamados direitos fundamentais que estão na Constituição. Bem, meus amigos, e aí tem um problema dentro desse ativismo. Como é que isso se processa? Como é que o judiciário vai discutir essas questões tão da efetividade dos direitos fundamentais? Tem uma contribuição da teoria constitucional muito importante de um alemão chamado Peter Arbelli, a pronúncia deve ser essa, o Haberli, em alemão, que é o autor de um livro pequeno, mas grande de conteúdo, chamado Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Peter Arbelli propõe, veja só, para as sociedades abertas, ou seja, sociedades democráticas, um modelo de interpretação, ou seja, de participação na compreensão das normas constitucionais, que não fique restrita apenas ao julgador, apenas ao legislador, que o legislador, às vezes, ele interpreta inclusive legislando, quando ele diz, olha, quando numa lei está dito isso, significa isso, isso e isso. Quando ele dá o conceito dentro da norma, é uma forma de legislar. Quando o executivo, através de normativos administrativos, dos regulamentos, das portarias, tem vários instrumentos administrativos do executivo que também interpretam, inclusive, a norma constitucional. Mas esses atores, esses intérpretes, estão no mundo restrito da ambiência do próprio Estado. É como se esquecesse um pouco a sociedade que está lá fora.
O que propõe a Belli? A Belli diz, olha, é muito mais amplo. Os professores de direito são intérpretes também da Constituição. Até porque eles vão estudar, eles vão teorizar, eles vão discutir as teorias, eles vão aprofundar essas discussões que não estão só no campo jurídico, mas que socorrem, por exemplo, das ciências políticas, da sociologia jurídica, da antropologia jurídica, da psicologia, enfim, de quase todas as ciências que, de certo modo, podem contribuir conceitualmente e dar elementos novos para uma nova interpretação. Então, os doutrinadores, os professores, são importantes. Daí, muitas vezes, as pessoas não percebem, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes os seus votos são longos, tal, e eles citam muitos doutrinadores, muitos escritores do direito, muitos professores. Por que eles fazem isso? Porque eles reconhecem a legitimidade desses atores como intérpretes da Constituição. Os advogados são importantíssimos para a interpretação do direito e também da Constituição. Quando o advogado leva uma tese para o Supremo Tribunal Federal, quando ele constrói uma tese e leva para que o Supremo pense sobre aquela tese, ele construiu uma interpretação. E essa interpretação pode ser vencedora ou não. Até porque, do outro lado, outro advogado pode construir uma antítese. E nesse processo dialógico, né, ele pode não ser, o autor pode não ser a melhor interpretação e ser a outra parte, a vencedora. E também a sociedade civil organizada. Nós vivemos numa sociedade extremamente organizada, cada vez mais. Os sindicatos, sejam dos trabalhadores, sejam dos patrões, né? As associações de um modo geral, associações de todas as naturezas, de empreendedores, de categorias profissionais, todos esses instrumentos de organização da sociedade podem participar como intérpretes da Constituição, sem contar com a imprensa. E numa democracia, a imprensa é fundamental. A imprensa também contribui na discussão e na interpretação através dos editoriais, dos jornais, das revistas, dos podcasts. Hoje, que é o normal hoje, os podcasts que estão nas redes sociais e na rede internacional de computadores. A imprensa, numa democracia, é fundamental, porque a imprensa, inclusive, dá voz a quem não tem voz, dá voz a quem não conseguiu se organizar, dá voz aos excluídos, dá voz aos que estão nos guetos, nas comunidades cercadas pelo crime organizado, pelas milícias, etc, etc. Então, a imprensa é fundamental. E a imprensa discute também como uma forma de contrabalançar os interesses das categorias, porque as categorias que têm mais poder econômico têm mais força para poder impor as suas ideias, porque pode contratar os melhores escritórios de advocacia, pode ter a melhor forma de disseminar a discussão e suas ideias. Então, é importante a imprensa, porque a imprensa vai contrabalançar. E no Brasil, copiando não, acompanhando, de copiar nesse ponto aqui é positivo, não é plágio. Aquilo que é bom, que funciona num Estado democrático, em outro
estado, em outro país, e que você pode aproveitar e adaptar ao Brasil, é fundamental, é bom. O Brasil trouxe a figura do amicus curiae, que é uma pessoa, uma instituição, na verdade, uma instituição, geralmente uma associação, um sindicato, o próprio Ministério, a Defensoria Pública, por exemplo, né, pode entrar num processo em que ela não é parte, lá no Supremo Tribunal, por exemplo, estamos falando de concretização dos direitos fundamentais, e lá defender esses interesses daqueles que não é parte diretamente, mas que aquela decisão do Supremo Tribunal Federal poderá atingir, obviamente, os direitos daquelas pessoas. Então, amigos, é fundamental que a gente entenda que a concretização dos direitos fundamentais não dependem somente de um poder, mas de todos os poderes. E depende também da sociedade. Quando eu olho uma sociedade e vejo que ela é muito desigual, é porque a própria sociedade deseja manter a desigualdade. Quando eu vejo uma sociedade racista, é porque eu penso que a sociedade deseja que o mundo seja dividido, aquela sociedade seja dividida dessa forma, que aqueles não têm acesso àquilo que eles têm. Quando eu vejo uma sociedade preconceituosa, eu vejo também aquela sociedade que não quer avançar nos direitos fundamentais e nas garantias que estão na Constituição. Então, a sociedade também é parte importante na concretização desses direitos. Se todos nós da sociedade exigirmos o respeito e a dignidade das pessoas, já é um passo. Se todos nós dessa sociedade somos contra o racismo ou o preconceito de qualquer gênero, nós estamos fazendo a nossa parte. E é dessa forma que a gente constrói a efetividade dos direitos fundamentais. Bom, eu acho que a nossa aula já está terminando. A nossa aula, ela é tão bom falar desses assuntos que o tempo passa rapidamente, são quase 60 minutos e nós já estamos terminando. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês por terem acompanhado ou estão acompanhando esse curso, também por se inscreverem no meu canal, Prof. Anselmo Oliveira, no YouTube, e gostaria que vocês mandassem as suas impressões, seus comentários, e se gostou, clica lá que foi legal, e se não gostou, também bota que não foi legal, não tem problema, né? Numa sociedade democrática, nós não temos que ter medo da opinião contrária, né? E peço que se inscreva no canal. É importante se inscrever no canal, porque toda vez que tiver alguma novidade no canal, você será avisado e você vai participar tranquilamente, né? Então, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos.